Em abono da verdade, tenho de dizer que este texto, não parece exigir particulares comentários, mas sim muita coragem para ser posto em prática. Amai os vossos inimigos, fazei bem àqueles que vos odeiam, bendizei àqueles que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos maltratam. São palavras que deixam de fora de cena uma conduta religiosa, digamos, prudente, palavras que chegam mesmo a subverter o bom senso, desde que existe homem na terra, que ao mal se responde com o mal e ao bem com o bem. Mas Jesus vai muito além disto, muito além mesmo, até chegar ao inverosímil, chegando a pontos de pedir o amor aos inimigos, dizer, dá a todo aquele que te pedir, e ao que levar, o que é teu, não lhe o reclames, diz no versículo 30. Mas vamos notar que ele não atenua sequer o conceito. Junta que, entretanto, a pessoa que pede deve pelo menos fazê-lo com gentileza, ou que o inimigo deve dar algum sinal de gelo. Fica-se estonteado e apetece perguntar como é que isto é possível, como é que ele quer que a gente faça isto. Jesus não sabe que, seguindo à letra este Evangelho, nós, os discípulos verdadeiros, viveríamos como perdedores e muitos se aproveitariam de nós? Mas Jesus não quer saber. Antes aumenta a dose e alguns versículos depois reitera o conceito, repete um facto muito raro no Evangelho de Lucas, o que disse, amai os vossos inimigos. Para cúmulo da surpresa, notemos que Jesus não nos dirige piedosas exortações ou convites declináveis, que possamos dizer que não, mas ele faz exigências concretas e taxativas. Uma coisa, porém, há a sublinhar. Jesus não pretende que nos tornem agradáveis os nossos inimigos, nem que demos a quem quer que seja. Não nos pede para forçar as sensações. De facto, segundo as suas palavras, os inimigos permanecem inimigos e dar continua a ser um sacrifício. Ele sabe que não é possível iludir o sentimento que nos vem do coração, senão deixaríamos de ser sinceros, mas recomenda que nos empenhemos ao nível de opções, seguindo um único critério, responder ao mal com o bem, e tomando nós a iniciativa sem esperar que os outros mudem ou se arrependam. Em última análise, Jesus não nos pede que nos comprazamos, que fiquemos contentes, mas que nos amemos. E amar-nos é uma coisa muito concreta, segundo o que ele acrescenta, fazer bem e emprestar, sem nada em troca. Perante esta radicalidade surgem espontaneamente pelo menos duas perguntas. A primeira é, por que motivo o Senhor chega ao ponto de nos pedir tudo isto? E a segunda é, como é que vamos conseguir pôr isto em prática? Por que é que Jesus nos pede isto, em primeiro lugar? O Evangelho avança um motivo só para sermos filhos do Altíssimo, que é benigno para com os ingratos e com os maus. É o único motivo. De facto, Jesus resume tudo, dizendo, sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. É esta a diferença, que é dita 3 vezes. Com quantos Jesus chama pecadores? São aqueles que não conhecem o Pai e, por conseguinte, vivem segundo as paixões do juízo puramente humanos. Ser ícones do amor do Pai, aí é que está a diferença dos cristãos no mundo. Queridos irmãos e irmãs, muitas vezes temos-nos distinguido e distinguimos-nos como cristãos, pelo que acreditamos, pelas posições que assumimos, a respeito de Deus, do homem, da sociedade, das opções morais e políticas. Hoje, porém, o Evangelho leva-nos a uma essencialidade radical, testemunhar o modo de atuar de Deus, do Pai, o seu amor incondicional e fiel por todos, sem cálculo nem distinções. Eis a diferença cristã, viver sem ser contra alguém, mas por todos. É exigente. Todavia, segundo o Senhor, é o melhor caminho para evangelizar, porque é o melhor que revela Deus, é o único caminho que revela Deus. E nisto, creio que cada um de nós precisa de melhorar. Então passamos à segunda e fundamental pergunta. Como é que vamos fazer isto? Como é que vamos colocar em prática o que Jesus nos pede? Alguém disse que entre o dito do Evangelho e a sua prática há a mesma diferença que há entre a música escrita e a música tocada. Para que a partitura do Evangelho seja executada no mundo, não são precisos apenas mecanismos pastorais comprovados e com bom funcionamento. É preciso um sopro, um ar puro, que vem de fora, que não pode ser fabricado. Já estamos mesmo a ver o que é.
é o Espírito Santo. É Ele o sopro divino que transforma os nossos gestos e o nosso compromisso naquela música da alma que toca os corações e muda a história. Caso contrário, todo o esforço é vão. Pensemos, por exemplo, talvez mais eloquente a este respeito dos apóstolos, colunas da Igreja. A sua história está repleta de incongruências e fracassos que os evangelhos não escondem. Mas a partir do momento em que desceu sobre eles o Espírito Santo, teve lugar uma mudança que se tornou irreversível. A sua humanidade não se tornou perfeita e irrepreensível, mas operou-se neles uma inversão. Se antes o centro da vida era o próprio eu, depois do Pentecostes, o centro passou a ser Deus. E o objetivo da vida era imitá-lo, sem medo de amar até à loucura e até passar através da cruz para se parecerem mais com Ele. Por isso o Espírito Santo é o segredo para ajustar a nossa vida à harmonia do Evangelho. Com Ele é possível viver tudo o que Jesus nos pede hoje. De contrário, sem o Espírito de amor, não seremos capazes de amar como Jesus deseja. Isso já nós sabemos. O mais difícil é passar à prática desta convicção, ou seja, recordar-nos todos os dias de pedirmos o Espírito Santo para que intervenha precisamente nisto, na nossa capacidade de amar. Com muita frequência nós pedimos-lhe inspiração, pedimos conselhos, pedimos força, ajuda para iniciativas próprias e da Igreja, mas era mais conveniente pedir-lhe com insistência a capacidade de cumprir aquilo que o Senhor recomenda acima de tudo, pôr em prática o mandamento do amor. Ser-nos útil, habituar-nos a invocar o Espírito e dirigir-nos a Ele mediante a palavra que Ele próprio inspirou. Sendo assim, por que é que não podemos dedicar alguns momentos nos próximos dias para invocar e reler o Evangelho de hoje, este Evangelho de São Lucas? Poderíamos deixar este pequeno texto na mesinha de cabeceira e depois, durante toda a semana, ir assimilando juntamente com a oração. Fazer passar por nós continuamente estas palavras é o primeiro passo para as acolher e as pôr em prática.